Oi, oitavo ano, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre migrações, né? Agora, migrações no espaço brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes, que também emitiu muitos imigrantes para outros países. Então, esse processo de migração no Brasil é muito grande. Para isso, vamos revisar, né? Migração é o quê? Migração é o movimento dos grupos de pessoas, né, que se deslocam para outro país ou para qualquer outro lugar dentro do próprio país de maneira voluntária ou forçada. Então, a migração ela pode ser voluntária ou forçada, e essa migração pode ser de país para país ou dentro do mesmo país. Se a migração é dentro do mesmo país, ela é chamada de migração interna, porque ela ocorre dentro do mesmo país. Qual a principal diferença, né, entre migrantes e refugiados? Para a gente entender. Os migrantes, eles se dispõem, eles têm autonomia para escolher para onde eles querem ir em busca de melhores condições de vida. Então, os migrantes, eles vão para onde eles acharem melhor. Já os refugiados, eles são pessoas que foram forçadas a deixar o seu território, o seu lugar de origem, por razões diversas, porque estão sendo perseguidos politicamente, perseguidos por ideologias, por preconceito racial, sexual, político, qualquer a forma, étnico. Então, os refugiados, eles buscam proteção por leis internacionais em outros países. É diferente do migrante que sai por vontade própria e autonomia para escolher para onde ele quer ir, tá bom? Essa é a diferença de migrante para refugiado. E a gente tem que entender que muitos imigrantes chegaram no Brasil desde o período da colonização, né? Desde que a colonização começou, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Desde a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes, né? Então, os principais fatores que motivaram a chegada de imigrantes no Brasil foi a disponibilidade de terras. O governo oferecia terras para os imigrantes, ofertas de trabalho no plantio de café, substituindo os escravos, porque a escravidão tinha sido abolida e precisavam de mão de obra para trabalhar nas plantações. Então, o governo começou a oferecer terras em troca do trabalho, né, da mão de obra desses imigrantes. Então, eles vieram substituir os escravos, principalmente no Sudeste e no Sul do Brasil. Vieram muitos italianos, alemães, japoneses, mas o Sul do Brasil principalmente recebeu italianos e alemães, tá bom? Então vieram grupos de japoneses, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, holandeses, né? Os japoneses, eles vieram em grande quantidade a partir do século XX e se instalaram muitos em São Paulo. São Paulo tem um bairro inteiro só de japoneses, descendentes de japoneses. O artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele afirma que é o direito de toda e qualquer pessoa procurar refúgio e se beneficiar dele. Então, o Brasil, ele é um país que reconhece essa lei de imigração, reconhece o imigrante de qualquer origem como sujeito de diversos direitos. O Brasil, ele aceita refugiados e também aceita migrantes que vêm de outros países. Ele reconhece o direito desses migrantes dentro do país. Isso é muito importante, né? Esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles, a partir do século XX, vieram vários outros grupos. Vieram grupos da Coreia do Sul, da Bolívia, Haiti, Colômbia, Venezuela. E esses imigrantes, eles influenciaram o Brasil em várias formas. As paisagens influenciaram a arquitetura, o sotaque, a culinária, os gestos, os hábitos, a linguagem. A nossa cultura é influenciada por muitos imigrantes, né? Desde a chegada dos portugueses e espanhóis, como dos africanos, como também a chegada dos imigrantes italianos e alemães. Então, nós temos muito na nossa cultura hoje que vem desses imigrantes. Para a gente lembrar um pouquinho, lembre sempre que os imigrantes começaram a vir para o Brasil, né, para trabalhar nas plantações de colheitas de café, substituindo os escravos, que a escravidão tinha sido abolida. Isso começou no metade do século XIX até o século XX, metade do século XX.
Os italianos no Brasil somam um grande número de descendentes de italianos no sul do Brasil, como também de alemães. A colonização foi muito grande. Até os bairros são diferentes, né? Você já percebe que a cultura do local é diferente. Espero que vocês tenham entendido a diferença de imigrante e refugiado, tá bom? E a questão das migrações internas, né? Que quando você migra dentro do mesmo país, é migração interna. Então, esse capítulo é basicamente isso, e qualquer dúvida eu estou à disposição.